Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O programa de hoje chega com duas reportagens especiais. Vamos entender o que as gigantes de tecnologia buscam em seus candidatos. Se você sonha em conseguir um emprego numa dessas grandes corporações, fique atento. Na outra reportagem, um alerta dos mais sérios. Um dos aspectos mais preocupantes da recente onda de problemas cibernéticos tem a ver com a área da saúde. Ataques de hackers que afetam hospitais custam muito mais que dinheiro, podem significar vidas. E tem muito mais no programa de hoje. Ainda no campo dos riscos digitais, os perigos virtuais são negativos para todo mundo. A indústria dos seguros vem faturando alto com novos produtos, destinados a proteger as empresas dos prejuízos causados por ataques. Uma solução super bacana para transformar pelo menos uma parte do lixo doméstico e ainda economizar um bom dinheiro. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Uma solução simples e barata que pode significar duas boas notícias. Um melhor destino para parte do lixo doméstico e uma boa economia em outras frentes. Confira! Do lixo orgânico ao adubo em apenas 3 horas. A tecnologia que esta empresa coreana trouxe recentemente para o Brasil acelera em mais de 50 vezes o processo de compostagem, uma espécie de reciclagem de resíduos orgânicos que normalmente leva semanas para acontecer em condições normais. Não tem nada para quebrar, não tem nada para se fazer, é só colocar o resíduo, deixar o tempinho e retirar. O processo é bastante simples. Basta depositar os restos de alimentos na composteira e apertar este botão. Ao aquecer, a máquina então desidrata os resíduos e, ao final, tritura o que sobrou, resultando em um farelo bastante fino e sem cheiro algum. Depois de secos, os resíduos são decompostos por fungos e bactérias. Com isso, eles geram nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, que podem ser aproveitados por outras plantas que estejam crescendo. E não é só a horta da sua casa que pode se beneficiar dessa tecnologia. O lixo orgânico é um problema no mundo todo e uma solução dessas poderia ser uma maneira de transformar esse lixo em algo útil. Tanto que a empresa está pensando em criar versões maiores das suas composteiras para uso em praças de alimentação de shopping centers, por exemplo. No próximo bloco, quando se fala de cyberataques, os alvos mais sensíveis podem ser instituições de saúde. Em hospitais e clínicas, aparelhos hackeados podem custar vidas. E em função desse clima de tensão digital, a indústria dos seguros cibernéticos cresce de vento em popa. Os detalhes daqui a pouco. O Olhar Digital Plus volta já. Um ataque cibernético pode representar enormes prejuízos para as empresas e até mesmo para países. Mas talvez os maiores riscos estejam nas instituições de saúde. Um aparelho infectado pode significar tratamentos interrompidos e até riscos para a vida de pacientes. A internet das coisas já é realidade na maioria dos hospitais em todo o mundo, inclusive em muitos hospitais brasileiros. A tendência de conectar tudo é cada vez maior.
desde o prontuário eletrônico com todas as informações dos pacientes até os principais equipamentos de diagnósticos e exames laboratoriais. As vantagens são, quer dizer, a acurácia, né, do dado. Então, à medida em que você conecta, você tem o dado efetivamente correto, você não depende de uma transcrição. Acho que esse é um grande fator. Outro fator é tempo, né, onde você tem tira o profissional que efetivamente faria este processo e você faz a captura direto. A segurança do paciente, então você pode setar valores de normalidade e efetivamente você ter um alerta para o profissional se esse parâmetro, por exemplo, foi atingido, sei lá, num batimento cardíaco, né, numa informação qualquer. O problema é que essa ânsia por interligar informações de diferentes fontes, na maior parte dos casos, tem deixado a questão da segurança digital em segundo plano. Na ocasião daqueles grandes ataques cibernéticos, muitos hospitais foram afetados. Mais recentemente, em uma situação parecida, diversos hospitais públicos do Brasil tiveram computadores e máquinas invadidos. É muito comum os equipamentos serem colocados lá, são equipamentos muito caros. O fabricante do equipamento não deixa que o equipamento seja atualizado, né, numa frequência alta, ou não deixa que equipamentos de proteção sejam instalados. Então, os hospitais ficam com uma vulnerabilidade instalada ali que pode ser atacada a qualquer momento. Os equipamentos médicos, eles estão conectados na nossa rede, que por sua vez estão conectados ao prontuário. E esse fornecedor, muitas vezes, ele precisa do acesso externo para entrar dentro deste aparelho para fazer uma manutenção ou, eventualmente, cumprir uma atualização, o que quer que seja. Quer dizer, se isso não for muito bem delineado, você tem uma porta de entrada possível, por exemplo, para indisponibilizar seu serviço, ou a entrada de um malware qualquer, ou que poderia causar algum dano à nossa rede. Existem dois tipos de ataques, aquele que visa o roubo de informações médicas e outro ainda mais perigoso, que atinge a infraestrutura hospitalar. Neste segundo tipo de ataque, a maioria das empresas pode perder bilhões de dólares, mas um hospital pode perder vidas. Os recentes ataques serviram como um grande sinal de alerta e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de as instituições hospitalares abrirem os olhos e reverem suas políticas de segurança digital. Do ponto de vista comportamental, ele faz com que promova uma divulgação da importância da segurança. Isso faz com que a gente tenha mais facilidade de levar o recado da questão comportamental, levar o recado em relação ao orçamento, né? Então, às vezes, a aprovação que a gente pode ter de dificuldade em cima de um orçamento para questões de segurança, quando esses episódios acontecem, se torna um pouco mais palpável e mais fácil de a gente mostrar o quanto é importante investir. Mas são poucos os hospitais realmente preparados para se proteger de um novo ataque. Mesmo porque o problema é bastante complexo e não existe uma solução pronta e única para toda e qualquer instituição. De fora para dentro do hospital, o primeiro passo precisa ser dado pelos fabricantes de equipamentos de diagnóstico. É preciso elevar a preocupação com segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo já faz uma série de exigências para empresas responsáveis por esse tipo de equipamento antes de eles começarem a ser usados conectados. Do outro lado dessa história, já dentro do hospital, é preciso aliar medidas técnicas como soluções de segurança e manter atualizados os sistemas de todos os equipamentos, com medidas comportamentais e educacionais para seus colaboradores. Existe toda a necessidade da gente manter um aparato de equipamentos e soluções de segurança que vão fazer a proteção do perímetro de entrada dessa rede, que são as portas de entrada dessa rede, e a monitoração contínua, porque essas ferramentas preventivas, em algum momento, elas vão falhar. Então, é importante manter uma monitoração para que no momento em que essa ferramenta falhou, o hacker conseguiu de alguma forma passar, você consiga identificar isso rapidamente antes que ele faça algum tipo de ataque, né, e cause algum transtorno maior para o hospital ou para os pacientes. Chegou a hora de os hospitais se mexerem. Nos últimos 12 meses, 9 em cada 10 hospitais brasileiros sofreram algum tipo de ataque, por menor que ele tenha sido.
Quanto antes essa realidade for revertida, e já existe tecnologia e inteligência suficientes para isso, menor a chance de uma família chorar no final. Graças ao temor cada vez maior de ataques, a indústria dos seguros vem criando novos produtos e os destinados a compensar danos causados por problemas digitais estão entre os que mais crescem. Os ataques virtuais maciços que aconteceram nos últimos meses, como o WannaCry e o NotPetya, deixaram mais do que evidente que nenhuma empresa está 100% protegida contra ataques virtuais. Todas as empresas têm exposição. Claro que umas mais, outras menos. E onde há risco, há seguros. De olho na oportunidade que essa brecha mundial de segurança digital criou, algumas empresas já vendem seguros para outras instituições contra cyberataques e invasões de seus sistemas. E essa onda de ataques recentes fez a procura pelo serviço explodir de uma hora para outra. Um crescimento de 200% acima da média, segundo pesquisa da corretora Aon. E no auge, logo após os ataques maciços, mais de 300% superior à média. Logo no início do ano tivemos uma procura modesta, lá para até março, quando o ataque ocorreu por meio de abril, em maio, mais ou menos nesses meses, e a partir daí cresceu bastante, cresceu algo em torno de 300%, 400%. A preocupação das empresas com cibersegurança deve ser dobrada. Primeiro, é preciso ter cuidado para não permitir que nenhum ataque afete sistemas de pagamento e comunicações. Mais do que isso, é preciso garantir também que os dados dos seus clientes e usuários permaneçam seguros. É essa a garantia que o seguro cibernético promete. Uma vez que você sofra qualquer ataque por um malware, pode ser um ransomware, como a gente viu aí recentemente o caso do WannaCry, mas um pedido de resgate que envolveu, por exemplo, um pedido de resgate, isso tudo é uma cobertura dentro da apólice. Então a apólice ela não é para um ataque específico ou para uma violação de privacidade. Uma vez atacada ou invadida, as consequências podem ser graves para os negócios. Além da interrupção do trabalho, pode ainda afetar a imagem da empresa e até fazer com que ela seja processada por pessoas ou organizações que tiveram seus dados vazados no caso. Você pode causar um prejuízo a um terceiro, seus clientes, como pode ter um prejuízo dele próprio, que é a parada da sua atividade, a falta de acesso de informações. A empresa ela pode eventualmente deixar de ter acesso ao seu fluxo de caixa. Ela não sabe a quem pagar, a de quem receber. Segurança digital é uma preocupação mundial, mas quanto maior seu poder, maior também sua responsabilidade. E falando em empresas, o assunto é um pouco mais delicado. Ainda assim, as dicas importantes ajudam a evitar uma tragédia digital maior. Mantenham sempre atualizados os sistemas de segurança. As atualizações dos sistemas operacionais é super importante também. Comuniquem claramente aos seus colaboradores o cuidado que devem ter ao acessar informações, não cair nas armadilhas dos e-mails, principalmente revalide o seu cartão ou revalide a sua conta clicando aqui, principalmente questões financeiras, que é o que eles mais se preocupam, ultimamente. No próximo bloco, o que as gigantes de tecnologia buscam nos candidatos a uma vaga de emprego? Será que entrar numa dessas organizações é muito diferente do que conseguir um emprego em outras áreas? O Olhar Digital Plus volta já.
crescimento da indústria. Trabalhar numa das gigantes de tecnologia se transformou em sonho para muita gente. Altos salários, contato com o futuro e possibilidades de uma carreira internacional. As promessas são grandes, mas como se qualificar para uma dessas mais que disputadas vagas? Para começar, é bom que se diga, para trabalhar em uma gigante de tecnologia, seja ela uma centenária empresa como a IBM ou uma companhia da nova geração como o Google, você vai precisar passar por etapas de um processo de seleção que não é muito diferente do que se vê em empresas de qualquer segmento. Nesse sentido, se candidatar para uma carreira no mundo da tecnologia começa do mesmo jeito que para outros setores. Nosso passeio para entender como se abrem as portas das gigantes de tecnologia começou por uma das mais badaladas, o Google, que tem escritórios em Belo Horizonte e em São Paulo. Na capital mineira, o foco é em desenvolvimento de software e na capital paulista, a busca é por profissionais com conhecimento de marketing digital. O processo todo começa com entrevistas por telefone, passa por dinâmicas de grupo e até entrevistas coletivas. No final, é um time de executivos da empresa que decide cada nova contratação. Ou seja, até aqui, como dissemos no começo, não há nada de muito diferente. Eu diria que já foi mais longo, a gente agora tem, através de pesquisa, até de otimização dos processos, a gente já conseguiu encurtar muito esse processo. Eu diria para você hoje que ele estaria em torno aí de um mês e meio, 3 meses, dependendo muito da posição. Esse tempo de seleção é parecido em quase todas as empresas. As grandes companhias de tecnologia que atuam no Brasil têm processos que consomem vários dias e, às vezes, até meses. Aqui na IBM, esse prazo pode levar de 35 a 45 dias. Aqui, a seleção é um pouco mais dinâmica, com menos entrevistas presenciais. Mas, por outro lado, os candidatos são avaliados até pelo Watson, o supercomputador equipado com inteligência artificial que a empresa usa em diversas soluções. A essas alturas, você pode estar pensando que para trabalhar em empresas de tecnologia é preciso ser expert em bits e bytes. Talvez já tenha sido assim, mas hoje o horizonte já mudou. É bastante diversificado, apesar de acho que tem esse mito da IBM ou empresas de tecnologia só abrirem vagas que requerem uma competência ou uma habilidade de TI ou de engenharia, que não é o caso. A gente traz aí uma gama, uma infinidade, eu diria, de todos os cursos, tem oportunidades, desde administrativo, ciências contábeis, TI certamente, mas também das artes. Acho que uma coisa que diferencia a IBM é como aliamos a tecnologia com profundidade de indústria. E aí, nesse sentido, todas essas diferentes formas de pensar são bem-vindas. Evidentemente, cada empresa tem um perfil específico em mente, mas em todas, sem exceção, máximas como comprometimento e proatividade são ponto de partida. Se você não estiver pronto para realmente se engajar, é bom pensar 2 vezes, até porque o ambiente é cada vez mais competitivo fora e também dentro das corporações. O processo de recrutamento, inclusive, ele é focado para que a gente sempre tenha candidatos de algum grupo de diversidade para a gente, o que faz com que o processo seja bastante interessante e nos ajude a, muitas vezes, encontrar candidatos que talvez não viessem numa busca normal, de uma forma mais fácil. Todas as empresas com que falamos concordam em uma coisa: não falta mão de obra capacitada no Brasil. Mas tem um requisito que faz muita falta. E olha que ele não tem nada a ver com tecnologia, hein? Inglês fluente. Isso mesmo. Pesquisas recentes mostram que apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma além do português. E menos de 3% tem influência na língua inglesa. Ou seja, o inglês the books on the table não conta muito, não. Por nós sermos uma multinacional
todo o treinamento, todo o conteúdo, e-mail, ele é circulado em inglês. Então, até estatisticamente, a gente sabe que na América Latina como um todo, né, menos de 5% da população fala um segundo idioma. Então, esse é um desafio muito grande para a gente. Até achamos profissionais extremamente qualificados, mas, infelizmente, sem o idioma inglês e sem isso você não consegue navegar muito bem dentro da empresa. Mas afinal, o que vale mais? Experiência prática ou diplomas de cursos e universidades? A resposta padrão que ouvimos é de que tudo depende da vaga, mas pelo menos uma empresa que falou com a gente foi taxativa. No mercado de TI, teoria só não basta. É preciso colocar a mão na massa e ter o que mostrar para os recrutadores. O que a gente vê hoje e que currículo necessariamente ou a formação inicial não necessariamente prepara o profissional para ter todo esse sucesso. Então, justamente isso, essa vontade, essa curiosidade de continuamente querer aprender é que vai tornar ele bem-sucedido. O que você aprendeu na universidade hoje não necessariamente vai ser o suficiente para você ter uma carreira de sucesso numa empresa de TI. E aí? Ficou interessado em trabalhar numa gigante de tecnologia? Então, anote aí as dicas dos especialistas, hein? Inglês fluente, experiência prática e, é claro, muita dedicação. Até porque a concorrência é pesada e ninguém quer ficar para trás, né? Aliás, apesar da nossa área ser tecnologia e a matéria falar sobre isso, se você pensar bem, esses conselhos servem para qualquer segmento. Se você quiser espaço no mercado de trabalho, que está cada vez mais disputado, é bom se preparar. E, é claro, usar a tecnologia a seu favor. Confira nosso boletim ao vivo na internet. De segunda a sexta-feira, as notícias que movimentam o mundo da tecnologia. Sempre ao vivo, às 7h30 da noite, nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!